de Abranches e também o CEO do clube, Reinaldo Belotti. Eu estou com várias perguntas aqui da imprensa para vocês. O assunto hoje é um incêndio que aconteceu aqui no Ninho do Urubu no dia 8 de fevereiro e está prestes a completar um ano. Vou começar com o senhor, Rodolfo Landim. Esse assunto já está superado? Então, essa foi certamente a maior tragédia da história do Flamengo. A gente vai ainda conviver com isso durante muito tempo na nossa memória. Acho que todos aqueles que trabalham aqui no Ninho, até num nível mais elevado, mas os torcedores do Flamengo também, todos eles. E certamente, por mais que isso vá com o tempo sendo curado, vão ficar as cicatrizes. As lembranças daquele dia trágico ainda estão frescas na nossa memória, mas as coisas estão caminhando no sentido de que a gente possa, de alguma forma, virar essa página triste, logicamente sem esquecer essa tragédia. Fica sempre a cicatriz, como foi dito aqui. Esse foi um acidente que marcou muito a toda a comunidade do Flamengo e nós fomos extremamente afetados por viver de perto toda essa tragédia. Aos poucos a gente vai superando, estamos trabalhando para amenizar todos os efeitos desse acidente, mas fica a memória fica, está cicatrizando, mas está sempre presente e nós estamos sempre trabalhando no sentido de que a gente consiga amenizar tudo o que aconteceu. Agora uma pergunta para vocês dois, Rodrigo e Reinaldo. O Flamengo, através de uma ação na Justiça, conseguiu aqui o alvará do Ninho do Urubu. E eu queria saber de vocês o seguinte: todas as questões levantadas pelo Ministério Público e também pelos órgãos de fiscalização já foram atendidas? Como a questão da documentação e também de questões de segurança, por exemplo? Bom, a gente tinha duas vertentes principais nessa questão. Uma de documentação e uma envolvendo a vara da infância e do adolescente. A questão de documentação tinha a questão do Corpo de Bombeiro, tinha a questão da Prefeitura. E elas foram sanadas, foram totalmente sanadas e resolvidas. O Flamengo tem o alvará, tem toda a documentação ok hoje em dia. Com relação à infância e ao adolescente, nós fizemos com o Ministério Público um TAC, prevendo medidas de segurança, medidas de educação, de saúde, acompanhamento psicológico. Basicamente, tudo que o Flamengo já tinha, com algum aprimoramento sugerido pelo Ministério Público. Esse TAC, ele tem um acompanhamento anual, normalmente anual, pode ser inferior o prazo, mas normalmente anual, e isso vai ser perene. Então, como o Flamengo trabalhando com menores de 18 anos, sempre vai ter um acompanhamento como tinha, mas foi importante fazer um procedimento padrão de que deve ser sempre ticado pelo Flamengo tudo o que é necessário. Então isso está resolvido, o juiz homologou, está tudo certo, não tem problema nenhum. Só uma ressalva, nós não conseguimos o alvará na Justiça. Nós conseguimos o alvará seguindo todos os procedimentos necessários para se conseguir o alvará. Além do alvará, nós conseguimos o habite. Então hoje o Ninho do Urubu tem o alvará e tem o habite, dado pelos órgãos competentes, seguindo tudo que era necessário para obtê-lo. Nós tivemos aqui muito mais do que Ministério Público, do que Prefeitura fazendo verificações internas. Por exemplo, nós tivemos recentemente a Vigilância Sanitária teve aqui e nós passamos com louvor sem nenhum tipo de observação. Então, como o Rodrigo disse, o TAC está sendo totalmente cumprido, a gente faz, apesar da gente ter uma inspeção ou semestral ou anual, dependendo do que o Ministério Público quer, mas mensalmente a gente faz essa verificação interna entre nós, de tal maneira que a gente garanta que tudo isso está sendo cumprido. Poderia acrescentar alguma coisa? Quer dizer, eu acho que nesse aspecto, vamos dizer, em geral, de segurança, quer dizer, a gente fez uma reestruturação dentro do clube, quer dizer, focando esse aspecto de segurança, colocando profissionais para cuidar disso. E, na verdade, a revisão foi feita nos procedimentos de trabalho de todas as pessoas que trabalham, inclusive, não só aqui no Ninho do Urubu, mas também na Gávea, onde nós conseguimos também novas licenças, licenças essas que o clube nunca tinha obtido
para vigorar a partir de agora. Tá, agora uma pergunta para você também, Rodrigo. O Flamengo abriu algum tipo de investigação interna para apurar as causas do incêndio e também os responsáveis por esse incêndio? Se não abriu, por quê? Bom, normalmente no Flamengo a gente abre esse tipo de investigação para pequenas infrações ocorridas e previstas no estatuto e ocorridas dentro do clube. Essa situação não é uma situação pequena, é uma situação enorme, uma situação importante que está sendo vista pela polícia, pelas autoridades, pela justiça. Então, no dia que eles concluírem essa questão, tirarem as conclusões e apontarem as causas e eventuais culpados, aí o Flamengo vai se manifestar internamente. Não seria correto a gente intervir numa questão que está na mão das autoridades. Mas, Luana, só complementando e aproveitando a resposta que o Rodolfo deu agora, apesar do Flamengo não ter aberto nenhum tipo de inquérito interno, nós usamos essa tragédia que aconteceu, como a gente usa diariamente todos os incidentes que ocorrem no Flamengo, para reanalisar procedimentos, para melhorar a nossa atuação em casos desse tipo. Mudamos toda a nossa estrutura de acompanhamento de assuntos relacionados à saúde, ao meio ambiente, à segurança operacional e reavaliamos os procedimentos e os melhoramos, sem dúvida, seguindo aí a nossa gestão de melhoria contínua. Perfeito. Agora para você, presidente, o Flamengo afastou algum funcionário ou dirigente que tenha prestado depoimento ou que de alguma forma tenha sido questionado sobre o incêndio? De forma nenhuma, não por isso. Pelo contrário, a forma com que a gente encarou esse acidente, e como a gente encara toda não conformidade que ocorre em qualquer atividade que a gente tenha no clube, é como comentou o Reinaldo, como oportunidade de melhoria, né? Então, pelo contrário, o que a gente estava querendo observar eram as causas do acidente para tentar identificar essas causas, eliminar essas causas para que isso nunca mais pudesse acontecer. Esse sempre foi, vamos dizer assim, a grande preocupação que a gente tem. É importante ressaltar que o Flamengo, embora esteja aprimorando os seus processos, o Flamengo, nesse caso, ele está se colocando à disposição de todas as famílias e de todos os envolvidos, porque ele reconhece que ele tem responsabilidade independente de culpa. Para nós do Flamengo, de tudo que a gente olhou, nos aparenta ter sido um lamentável acidente. Mas nós temos responsabilidade como guardiões daqueles adolescentes. E é por isso que nós estamos sempre à disposição das famílias. Ainda para você, Rodrigo, o inquérito até hoje não foi concluído. Isso incomoda vocês? Vocês cobram agilidade nas investigações conduzidas pela Polícia Civil? Bom, essa pergunta precisa ser esclarecida. Esse inquérito foi concluído inicialmente, a autoridade policial atuou, me parece, com muita celeridade, foi encaminhado ao Ministério Público, que solicitou novos esclarecimentos. Então, assim, voltou para a autoridade policial para que fossem respondidas algumas dúvidas do Ministério Público, que é comum isso acontecer. Então, não é que ele esteja demorando. Na verdade, eles estão se esforçando para chegar a alguma conclusão e, às vezes, o Ministério Público consulta a polícia novas informações, novas perguntas que entende necessário. Então, assim, a gente acha que está chegando no fim e a gente não cobra nada porque a gente sabe que está sendo feito com esmero e atenção. Está tudo certo. Tá, agora para você, Reinaldo, o que mudou na estrutura do Flamengo em um ano depois desse acidente? Hoje o CT Jorge Elal é totalmente seguro? Há mais vistorias nas estruturas hoje do que havia antes? Na realidade, aqui no nosso centro de treinamento, nós criamos uma diretoria responsável pelo centro de treinamento, um responsável único, que responde por todas as questões relativas a administrativas, de segurança, de meio ambiente, relativas ao CT. No Flamengo como um todo, nós demos ênfase a uma estrutura que abrange as questões relativas à saúde ocupacional, meio ambiente e segurança. Então nós criamos uma área que é chamada de SMS, como as empresas usam, que hoje é responsável por todas as atividades do Flamengo, quer seja na Gávea,
quer seja no Ninho do Urubu, quer seja em trajetos, nós temos muitos trajetos aí. E agora, como gestores do Maracanã, também no Maracanã nós estamos usando a mesma metodologia. Então, respondendo claramente sua pergunta, melhorou sim e muito a gestão do Ninho do Urubu. Para você, presidente, vocês vão fazer alguma homenagem aos garotos que faleceram? Existe um plano para montar um memorial para esses meninos? O que existe aqui é um projeto de construir, a exemplo do que já existe hoje lá na Gávea, né? Uma capela aqui para São Judas Tadeu e dentro dessa capela vai haver um espaço específico destinado para homenagear os meninos que sofreram esse acidente. Ok, agora para o Rodrigo e para você, presidente, vocês fizeram 4 acordos pontuais, né, com as famílias do Átila Paixão, Vitor Isaías, Jedinho e o pai do Riquelmo. Como andam os outros 6 acordos? Nós fizemos 4 acordos, mas além disso nós fizemos 20 outros acordos com os sobreviventes e com aqueles que se lesionaram, como o Jonathan. O Flamengo, desde o acidente, espontaneamente começou a pagar R$5.000 para cada família, para que essas famílias pudessem ter tranquilidade de negociar um acordo com o Flamengo sem ter necessidade emergencial de caixa. É importante dizer que os garotos, em média, recebiam R$800 por mês e o Flamengo pagou mais de 6 vezes, espontaneamente, que pagava aos meninos. Então, o Flamengo o tempo inteiro se colocou à disposição das famílias. No quesito acordo, o Flamengo, depois de muita negociação, muita conversa, presidente, Reinaldo, eu e toda a diretoria, chegamos, junto com as famílias, chegamos a um valor que nós entendemos que era um valor muito alto e muito acima dos precedentes da justiça brasileira, muito acima. Esse valor não levou em consideração quesitos como a estatística de que esses meninos dificilmente, percentualmente, chegariam a ser titulares do Clube de Regatas do Flamengo. Então, esse valor que nós encontramos, nós oferecemos e 3,5 famílias aceitaram. Nós não podemos tratar a tragédia de uma forma para uma família e de uma forma para outra família. Portanto, assim, no nosso valor oferecido, que nós consideramos satisfatório e que 3,5 famílias também consideraram, é a nossa oferta, a gente tem um limite. Então, e nós temos tentado pegar esse valor e transformar ele de uma forma que atenda as famílias restantes. Isso, o Flamengo está aberto ainda na negociação, as famílias também parecem estar, porque só uma família, meia família, entrou na justiça. O que seria essa meia família? É a mãe do Riquelmo que entrou na justiça carioca pedindo uma indenização. E aí... Ela é separada, foi o pai que entrou, né? O pai fez acordo já com o Flamengo e a mãe do Riquelmo entrou na justiça. Então, são sim, separados? São separados, ele entendeu que o valor que o Flamengo oferecia era capaz de resolver a situação para ele recebeu, eles são separados e ela foi à justiça. Isso é um direito individual de cada um. Ele tem a dor dele e ela tem a dor dela. Cada um vai resolver de um jeito diferente. Normalmente a gente tem negociado com a família inteira, mas podemos separar também. E estamos tentando continuar conversando com as outras famílias, e nós temos contato com os advogados das famílias e estamos otimistas em que isso possa resultar num acordo futuramente. É importante esse comentário que ele fez aqui, que eu gostaria de fazer um adendo aqui, é porque às vezes o Flamengo é cobrado muito porque diz assim, o Flamengo não tem procurado as famílias. A verdade é que as famílias constituíram advogados, né? E os advogados procuram o Flamengo dizendo o seguinte, olha, o contato de vocês tem que ser comigo. Mesmo assim, quer dizer, a gente continua buscando com os nossos psicólogos, eventualmente, contatos com famílias. Por exemplo, uma das famílias a gente recebeu aqui em outubro, fizeram visitas novamente no Ninho, foram ao jogo do Flamengo e Grêmio. Quer dizer, sempre que existe, vamos dizer assim, a possibilidade dessa aproximação, o Flamengo está super aberto a isso. A verdade é que, às vezes, essa aproximação é barrada pelos representantes legais dessas famílias, que são os advogados constituídos, que, de certa forma,
e na grande maioria das vezes, tem criado uma barreira para que nós pudéssemos falar diretamente com as famílias. Por isso que eu acho que é importante acrescentar isso aqui. Claro, com certeza. Agora, em relação aos valores, fazer para você, Rodrigo, o Flamengo inicialmente tinha oferecido R$5.000, mas a Justiça exigiu que fossem pagos 10 mil. Que critérios o Flamengo utilizou antes para chegar ao valor considerado justo para cada família? Esse conceito de justiça ele é muito relativo. Existem técnicas jurídicas e o Flamengo não está utilizando isso. O Flamengo simplesmente fez uma disponibilização de um valor inicial de R$5.000, que eram 6 vezes acima do que as famílias recebiam através dos meninos. E esse valor, depois o Ministério Público, junto com a Defensoria, entraram na Justiça pedindo uma penhora de um valor alto do Flamengo, 57 milhões, e o juiz entendeu que melhor do que essa penhora seria dar R$10.000. Então, o juiz dobrou o valor que o Flamengo estava dando espontaneamente, e essa decisão está valendo e o Flamengo está depositando para as famílias, então, R$10.000 por mês. E para você, presidente, existe alguma possibilidade do Flamengo repensar esses valores? O clube está aberto à negociação? Não, o clube sempre esteve aberto à negociação, quer dizer, mas como já foi bem explicado, quer dizer, depois de muito discutir internamente, nós estabelecemos um teto. Nós estamos dispostos, dentro daquele teto, discutirmos com a família, tentarmos adaptar a cada necessidade específica de família uma forma de atendê-los dentro daquele teto estabelecido pelo clube. Tá, e só voltando ao assunto que você falou em relação ao Flamengo com as famílias, quando é que foi a última vez que o Flamengo procurou as famílias dos meninos que morreram no incêndio? Eu não posso falar por todos, né? Assim, eu, como advogado do Flamengo nesse assunto, eu tenho uma dificuldade. Cada família que eu vá falar, eu tenho que pedir autorização ao advogado dela para poder falar. Então, eu tive contato com algumas pessoas, né? E sempre foi difícil, porque tem um impasse e tem uma mágoa, né? As pessoas perderam seus filhos. Então, assim, posso falar, por exemplo, que eu liguei para a mãe do Samuel. Ela tinha acabado de perder o filho e logo depois ela perdeu a mãe. E eu fui conversar com ela e eu vi assim, eu como advogado do Flamengo, o que eu posso fazer para minorar a dor da mãe do Samuel, que perdeu a mãe e o filho? Eu acho que cada um aqui tem a sua experiência de contato, mas eu acho que a questão vai ser facilitada depois que nós fizermos todos os acordos. É difícil dizer quem do Flamengo está conversando com qual família, mas a verdade é que essa convivência dessas crianças, desses adolescentes aqui no Ninho, por ser um ambiente muito restrito, criou amizades muito intensas. Então, a gente tem notícia de pessoas aqui conversando com os familiares, e o que eu posso garantir é que a nossa área de recursos humanos, que é responsável institucional por esse tipo de relacionamento, ela tem recebido frequentes contatos dos familiares, tem retribuído e de uma maneira muito amistosa. E, presidente, em meio a essas dificuldades, existe um prazo para finalizar esses acordos que faltam, esses 6? É impossível da gente dizer. O que a gente pode dizer é que a gente está aberto sempre para que esses acordos, e demonstramos isso, venham a ocorrer, e a gente tem demonstrado isso ao longo do tempo, na medida em que toda vez que a gente consegue equacionar dentro daqueles valores que eu falei, a gente tem tido acordos. Então, é muito difícil, porque isso depende não só do Flamengo, depende também das famílias e do tempo delas, como a gente já discutiu aqui. Então, é muito difícil estabelecer e dizer que tem um prazo. A gente vai estar sempre aberto para fazer esse tipo de acordo. Uma outra pergunta para você, Rodrigo. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio também buscam a conciliação entre as partes. Os processos eventualmente movidos contra o clube invalidariam possíveis acordos com as famílias dessas vítimas? Bom, inicialmente é importante esclarecer que o Ministério Público e a Defensoria, eles não têm representação das famílias. As famílias têm seus advogados regularmente constituídos e apenas a mãe do Samuel é representada pela Defensoria Pública. Então, ela não tem poder de fazer acordo, de negociar acordo com o Flamengo. O Flamengo não reconhece nessas entidades essa capacidade de representar as famílias, até porque ela não existe.
Não obstante, existem processos judiciais feitos pelo Ministério Público e pela Defensoria tentando responsabilizar o Flamengo. Mas esses processos não têm o condão de desfazer os acordos que foram feitos. Alguns familiares consideram que o clube tenta diminuir o futuro que aqueles atletas teriam, como forma também de diminuir o valor das indenizações. Como os senhores tratam essa percepção e com aquilo que eles chamam de desprezo por parte do Flamengo? Então, responder essa pergunta é meio complicada, assim, diretamente, porque ela parte de uma premissa falsa, né? Como se o Flamengo tivesse, em primeiro lugar, desprezo, que é exatamente o contrário, e que, na verdade, tivesse diminuindo o futuro. Na verdade, o que o Flamengo tenta fazer, através de um processo educacional, de trazer esse jovem para cá, da educação esportiva, alimentação, orientação para ele, é criar um futuro para esses jovens, não diminuir o futuro deles. Muitos desses jovens que não teriam, a gente acredita, um futuro tão bom como eles vão passar a poder ter depois de terem passado por aqui, independente de, no futuro, terem conseguido se tornar profissionais ou não. Mas só a base que o Flamengo acabou oferecendo para esses jovens, eu tenho certeza que, sendo ou não no futuro atletas, eles vão sair daqui com um futuro muito melhor do que o que eles teriam se eles não tivessem vindo para cá. Eu fazendo coro aí o que o Rodolfo disse, o Flamengo hoje ele pega esses garotos, quando traz para cá com a habilidade de jogar futebol, é lógico, mas ele cuida não só da vida esportiva, ele forma, além de atletas, cidadãos. Ele dá escola, alimentação, acompanhamento psicológico, etc, etc, etc. Parte disso é exigido em legislação, porque vamos dizer, o arcabouço do Estado brasileiro entende que um percentual muito pequeno desses garotos é que vão fazer sucesso como jogador profissional. Então eles têm que estar prontos para enfrentar a vida. Se ali não der certo, tem que dar certo de outra maneira. E é isso que são essas ferramentas que o Flamengo oferece a eles. Isso está explicitado, inclusive, num recente TAC que nós fizemos com o Ministério Público. Nós não usamos estatisticamente nenhum tipo de ferramenta para fazer essa proposta que nós fizemos, porque a estatística não suporta essa proposta. O que nós fizemos foi colocar na mesa alguma coisa que a gente entendia como representativo daquilo que o Flamengo pode dar a essas famílias. E até vou aproveitar e fazer uma outra pergunta para você, Reinaldo. Em relação ao suporte psicológico e social, o Flamengo dá esse apoio tanto para os familiares dos meninos que faleceram, quanto também para os sobreviventes e para os funcionários que vivenciaram essa tragédia? Dessa comunidade que você citou, todos aqueles que julgam necessário ter, o Flamengo dá. Além disso, identificamos alguns que não julgam necessário, mas que o Flamengo, através de suas análises e dos seus profissionais, entendem que é necessário, e a gente tenta fazer com que eles participem dessas sessões. Tanto a estatística não foi utilizada na formulação das nossas propostas, que elas foram aceitas por 3,5 famílias que tiveram entes falecidos e todos os sobreviventes. Quer dizer, o Flamengo tem uma enorme consideração pelos seus atletas e pelas famílias dele e tem feito o melhor possível para que isso se resolva de uma forma justa. O Flamengo tem sido muito questionado por ter lucrado muito na temporada passada, também com as negociações muito bem sucedidas, como é o caso do Reinier, a venda dele para o Real Madrid, o que poderia aumentar a oferta para as famílias e para os sobreviventes. Qual é o posicionamento de vocês sobre esse argumento? Bom, esses são processos totalmente distintos. Uma são os danos que a gente causou às famílias, e o outro é o resultado econômico do clube. Então, por exemplo, se o clube tivesse tido um resultado esportivo ruim, um resultado econômico financeiro ruim também, tivesse dado prejuízo, por acaso o clube não teria mais responsabilidade para pagar essas famílias? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, completamente diferente, entendeu? Então,
É importante a gente dissociar as duas coisas. O Flamengo tem responsabilidade sobre a indenização dessas famílias e ela é para ser estabelecida em cima de critérios que são os critérios que a gente está avaliando para este caso específico. Próxima pergunta, então. Alguns familiares também se sentem perseguidos nas redes sociais por cobrarem o clube pelo que entendem ser justo. Parte dos torcedores, através destas redes, entendem que familiares querem usar o Flamengo e a tragédia para enriquecer. O que você, presidente, pode falar sobre isso? Bom, é muito difícil hoje em dia a gente poder controlar a mídia social, né? O que é escrito, o que é falado nas mídias sociais. E a gente não tem como controlar isso também. Mas, particularmente, eu acho que todas as pessoas têm o direito de pleitear aquilo que elas quiserem. No futuro, em última análise até, elas podem ir à justiça, se elas entenderem que aquilo que é justo não está sendo atendido. Eu, particularmente, penso assim, mas eu não controlo a mídia. Tá, e mais uma pergunta para o senhor. Qual foi o critério utilizado para promover a dispensa de alguns atletas sobreviventes? Esse critério foi pura e simplesmente um critério técnico, né, da área técnica do clube, da comissão técnica do clube, da qual certamente eu não vou intervir, né, porque não é meu papel. Acho que eles estão livres, a partir desse momento, para procurar outros clubes para jogarem. A gente até espera que eles tenham sucesso na vida deles profissionais, se eles resolverem seguir essa carreira, ou então que busquem outra atividade. A gente entende que, ao sair daqui, eles já saem muito mais preparados para a vida do que quando eles chegaram aqui. E, Rodrigo, muita gente tem afirmado que o Flamengo tem se recusado a pagar as indenizações. Isso é verdade? Eu tenho notado que essa é uma indagação que incomoda o próprio torcedor rubro-negro. Mas essa é uma grande mentira, é mais uma picuinha de adversários ou de parte da mídia, porque o Flamengo fez uma oferta de pagamento altíssima. E essa oferta está à disposição de quem queira fazer o acordo. Não há nenhuma ordem judicial para que o Flamengo pague nenhum valor nesse momento. O único valor que o Flamengo tem que pagar são os R$10 mil por mês que está pagando. Então eu acho que algumas pessoas olham a questão sob o ângulo do copo vazio, quando tem que olhar o comportamento do Flamengo nesses 11 meses por outro ângulo, que é o ângulo de que o Flamengo se colocou totalmente à disposição das famílias. O Flamengo ofereceu valores bem altos, especialmente comparados com o que se paga no Brasil. O Flamengo está à disposição para fazer esses pagamentos no dia seguinte que essas famílias quiserem. E o Flamengo não está se recusando a fazer os acordos. Então, acho que é importante a torcida do Flamengo ter consciência de que o Flamengo